Enquanto a família confiava cegamente no advogado da família, ninguém imaginava o inferno que ele preparava junto com a nora ambiciosa. O senhor Augusto Alvarenga, aos 83 anos, jazia em sua cama king size importada, os cabelos brancos espalhados no travesseiro de seda egípcia. As cortinas pesadas de veludo bloqueavam a luz do sol da manhã, mantendo o quarto em penumbra perpétua. O patriarca que um dia comandou um império de construtoras, agora mal conseguia erguer a mão para pedir água. Marina Silva chegou à mansão dos Alvarenga numa segunda-feira chuvosa de março, carregando apenas uma mochila surrada nas costas e um currículo amassado dentro de uma pasta plástica transparente. Seus tênis brancos de enfermagem estavam desgastados nas laterais, e o uniforme azul claro que vestia tinha sido lavado tantas vezes que o tecido começava a ficar fino. Ela tinha 32 anos, 2 filhos para criar sozinha, e aquela era sua última chance de conseguir um emprego digno depois de 6 meses desempregada. Quem a recebeu foi Clarice Alvarenga, a nora do Sr. Augusto. Alta, de salto alto, Louboutin vermelho, vestido Chanel preto que custava mais do que Marina ganharia em um ano inteiro. Seus dedos carregavam anéis de diamante, e o perfume francês que usava era tão forte que Marina teve que segurar a respiração por um instante. Clarice examinou Marina da cabeça aos pés, com um olhar de puro desdém, como quem avalia um móvel usado numa loja de segunda mão. Você é a cuidadora? A voz de Clarice era fria, cortante. Pensei que enviariam alguém mais apresentável. Marina engoliu em seco, apertando as alças da mochila. Sim, senhora. Tenho 7 anos de experiência com idosos e curso técnico de enfermagem completo. Que maravilha! Clarice revirou os olhos. Olha, vou ser clara com você. Meu sogro é um homem muito rico, muito importante. Preciso de alguém que saiba ficar no seu lugar. Entendeu? Você cuida dele, mantém a boca fechada sobre o que vê ou ouve nesta casa e receberá seu salário no final do mês. Simples assim. Do outro lado do corredor de mármore italiano, observando a cena através da porta entreaberta do escritório, estava Dr. Roberto Medeiros, o advogado da família Alvarenga há mais de 20 anos. Um homem de 58 anos. Terno cinza Armani impecável, abotoaduras de ouro pasta de couro legítimo sempre na mão. Seus olhos pequenos e calculistas não perdiam nenhum detalhe. Ele deu um sorriso discreto quando viu Clarice humilhar a nova cuidadora. Tudo estava saindo conforme o plano. Marina foi levada ao quarto do Sr. Augusto. O cheiro de remédios e doença pairava no ar, misturado com o aroma de madeira nobre e móveis caros. O idoso estava deitado, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Ao lado da cama, uma mesinha estava entulhada de frascos de medicamentos, pelo menos 15 tipos diferentes. Ele toma todos esses remédios? Marina perguntou alarmada. Todos, Clarice respondeu, examinando as unhas perfeitamente esmaltadas. O Dr. Medeiros cuida de toda a medicação dele. Aliás, é ele quem administra os remédios mais importantes. Você só dá os básicos, os que eu deixar marcados nesta lista. E outra coisa, nunca, em hipótese alguma, questione as decisões do doutor. Ele é praticamente da família. Mas o que ela fez em seguida deixou todo mundo em choque. Marina simplesmente ignorou Clarice por um momento e se aproximou do Sr. Augusto. Ela pegou delicadamente a mão dele, sentindo o pulso fraco. Sr. Augusto, meu nome é Marina. Vim cuidar do senhor. Por um breve instante, os olhos do idoso se abriram completamente. Um olhar de lucidez absoluta atravessou aqueles olhos azuis desbotados. Ele apertou a mão de Marina com uma força surpreendente e seus lábios tremeram como se quisesse dizer algo urgente. Ele não fala há semanas, Clarice interrompeu, puxando Marina pelo braço. Não perca seu tempo tentando conversar com ele. Só faça seu trabalho. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu sua rotina. Acordava às 5 da manhã, chegava à mansão às 6 e cuidava do Sr. Augusto até às 8 da noite. Ela o banhava com cuidado, trocava suas roupas, penteava seus cabelos brancos, lia jornal para ele, mesmo sem saber se ele conseguia compreender. Mas o que ninguém sabia é que Marina estava observando tudo. Clarice circulava pela casa como uma rainha em seu castelo. Usava um vestido diferente a cada dia,
todos de grife, todos caríssimos. Organizava jantares pomposos na sala de jantar de Mogno, onde serviam vinhos de R$ 5.000, a garrafa em taças de cristal Baccarat. Seus amigos da alta sociedade riam alto. Falavam sobre viagens para Dubai e Paris, enquanto Marina comia sua marmita de plástico na cozinha dos fundos, sentada num banquinho de madeira. O Dr. Medeiros aparecia na mansão 3 vezes por semana, sempre pontual às 10 da manhã. Ele subia direto para o quarto do Sr. Augusto, fechava a porta e ficava lá por exatamente 20 minutos. Marina notou que sempre que o advogado ia embora, o Sr. Augusto ficava visivelmente pior. Mais letárgico, mais confuso, às vezes até delirando. É normal, Clarice disse quando Marina mencionou isso. Meu sogro tem Alzheimer avançado. Alguns dias ele fica mais agitado. Mas Marina tinha trabalhado com dezenas de pacientes com Alzheimer. E aquilo não era normal. Uma quinta-feira, 2 semanas depois de começar a trabalhar lá, Marina chegou mais cedo que o habitual. A mansão ainda estava silenciosa. Ela subiu para o quarto do Sr. Augusto e encontrou a porta do escritório ao lado entreaberta. Vozes vazavam pela fresta. Quanto tempo ainda? Era a voz de Clarice tensa e impaciente. Paciência, minha querida. A voz do Dr. Medeiros era calma, condescendente. Não podemos apressar demais. As doses estão sendo aumentadas gradualmente. Mais 2 semanas e ele estará completamente incoerente. Aí sim conseguiremos a declaração de insanidade mental. E a fortuna? Toda sua, como planejado. Com a procuração que ele assinou quando ainda estava lúcido, e que nossa pequena testemunha falsa validou, você terá controle total dos bens. 60 milhões em imóveis, 20 milhões em ações, a construtora avaliada em 150 milhões. Tudo isso passa para seu nome no momento em que ele for declarado mentalmente incapaz. Marina sentiu seu sangue congelar. Ela se afastou da porta em silêncio, o coração batendo tão forte que parecia que todos na casa conseguiriam ouvir. Naquele momento, Marina percebeu que não estava cuidando apenas de um idoso doente. Ela estava sendo a única testemunha de um assassinato em câmera lenta. Ela voltou para o quarto do Sr. Augusto e começou a investigar discretamente. Pegou um dos frascos de remédio que o Dr. Medeiros administrava pessoalmente, um líquido amarelado em um frasco sem rótulo. Fotografou com seu celular velho. Anotou os horários exatos em que o advogado visitava, os sintomas que o Sr. Augusto apresentava depois. Mas o que ninguém sabia é que ela estava documentando tudo, cada visita, cada piora súbita, cada conversa suspeita que conseguia ouvir. Numa tarde, enquanto limpava o quarto, Marina encontrou algo que fez seu estômago revirar. Debaixo da cama, escondido atrás de uma caixa de sapatos italianos, estava um gravador de voz antigo. Ela apertou play. A voz trêmula do Sr. Augusto ecoou. Dia 12 de fevereiro. Não estou louco. Eles estão me drogando. Clarice e Medeiros. Precisam me internar para pegar minha fortuna. Se alguém encontrar isso, por favor, me ajudem. A gravação tinha data, 3 semanas antes de Marina chegar. Marina precisava de mais provas. Ela começou a coletar amostras do remédio que o Dr. Medeiros aplicava. Usava seringas limpas que guardava em sua mochila. Transferia pequenas quantidades do líquido suspeito para tubos de ensaio que comprou numa farmácia. Precisava de dinheiro para fazer uma análise laboratorial. Então, vendeu sua única joia, uma corrente de ouro que havia sido de sua mãe. O resultado chegou 1 semana depois por e-mail. Marina leu no ônibus lotado voltando para casa, e as palavras pareciam saltar da tela do celular. Haloperidol em dosagem massiva, lorazepam, risperidona. Concentrações muito acima do terapêutico. Uso prolongado pode causar danos neurológicos permanentes, sintomas psicóticos induzidos, deterioração cognitiva acelerada. Eles não estavam apenas roubando o Sr. Augusto, estavam destruindo sua mente para justificar a internação forçada numa clínica psiquiátrica. Espera, isso que ela encontrou? Marina agora tinha evidências concretas, mas precisava de mais. Precisava da prova do plano completo. Na manhã seguinte, Marina chegou à mansão e notou que havia uma movimentação diferente. Clarice estava ao telefone, caminhando nervosamente pela sala.
Sim, doutor Salgado. Ele está cada vez pior. Alucinações, agressividade, não reconhece mais ninguém. Acho que chegou a hora de interná-lo para o bem dele, é claro. A voz de Clarice era teatral, cheia de falsa preocupação. Marina entrou no quarto do Sr. Augusto e encontrou o Dr. Medeiros lá, aplicando mais uma injeção no idoso. Desta vez, ela viu tudo claramente. O advogado nem desinfetou a pele antes de aplicar, nem se importou com qualquer protocolo médico. Bom dia, Marina, o advogado disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Só estou dando a medicação regular do Sr. Augusto. O senhor não é médico, Marina disse, a voz firme apesar do medo. Por que está aplicando injeções? O sorriso de Dr. Medeiros desapareceu. Tenho procuração de saúde. Posso fazer o que for necessário para o bem-estar do meu cliente. Clarice apareceu na porta naquele momento. Seus olhos faiscaram de raiva quando viu Marina questionando o advogado. Você, ela apontou o dedo com a unha vermelha para Marina, precisa aprender qual é o seu lugar nesta casa. Meu lugar é cuidar do Sr. Augusto, Marina respondeu sem recuar. Seu lugar, Clarice caminhou até ficar centímetros do rosto de Marina, é calar a boca e obedecer. Você é uma empregadinha. Uma cuidadora barata que ganha R$ 1.500 por mês para limpar cocô de velho. Não tem direito de opinar sobre nada. O Dr. Medeiros colocou a mão no ombro de Clarice, acalmando-a. Deixa comigo. Ele se virou para Marina com uma expressão perigosamente calma. Marina, percebo que você é uma profissional dedicada, talvez dedicada demais. Às vezes, cuidadores ficam muito envolvidos emocionalmente e começam a ver problemas onde não existem. Não estou vendo problemas, Marina disse. Estou vendo um idoso sendo medicado inadequadamente. Cuidado com acusações graves, o advogado disse, sua voz baixa e ameaçadora. Difamação é crime, e eu sou advogado. Posso destruir sua vida com um processo. Você tem filhos, não tem? 2, se não me engano. Seria terrível se você perdesse este emprego e ainda fosse processada por calúnia, ficasse com o nome sujo, nunca mais conseguisse trabalhar como cuidadora. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Mas a vila não imaginava que aquele seria seu último dia de liberdade. Marina tinha um plano. Naquela noite, depois que todos dormiram, Marina voltou à mansão. Ela tinha feito uma cópia da chave dos fundos semanas atrás. Entrou silenciosamente, subiu as escadas sem fazer barulho e foi direto ao escritório do Dr. Medeiros. A mesa dele era organizada demais, pastas perfeitamente alinhadas, canetas dispostas em ordem de tamanho. Marina colocou luvas cirúrgicas e começou a procurar. Gaveta por gaveta, pasta por pasta. E então encontrou uma pasta azul escondida no fundo da gaveta principal, com o rótulo Alvarenga, Plano de Sucessão. Dentro, havia documentos que fizeram o coração de Marina quase parar. Procurações falsificadas com a assinatura do Sr. Augusto, claramente forjada. Contratos de internação em uma clínica psiquiátrica particular chamada Instituto Mente Serena. Laudos médicos fraudulentos atestando demência grave e periculosidade. E o mais chocante, um contrato entre o Dr. Medeiros e Clarice, dividindo a fortuna do Sr. Augusto. 60% para ela, 40% para ele. Marina fotografou tudo com o celular, página por página, documento por documento. Suas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram levemente borradas, mas a maioria ficou legível. Havia também e-mails impressos, conversas entre o Dr. Medeiros e o diretor do Instituto Mente Serena, um tal Dr. Salgado. Paciente chegará na próxima semana. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide, risco de violência. Mantenha-o sedado permanentemente. Duração estimada, indeterminada. Pagamento: 50 mil mês. A resposta do Dr. Salgado era ainda pior. Perfeito. Temos um quarto de isolamento preparado. Ninguém poderá visitá-lo sem autorização da família. Como de costume, nossos registros estarão incompletos, caso alguém investigue. Eles tinham tudo planejado. Iam internar o Sr. Augusto numa clínica corrupta, mantê-lo dopado para sempre e dividir sua fortuna enquanto ele apodrecia numa cela acolchoada. Marina estava guardando os documentos de volta quando ouviu um som. Passos no corredor. A luz do escritório acendeu.
Dr. Medeiros estava na porta, ainda de roupão, uma expressão de fúria fria no rosto. Você é mais esperta do que eu pensava. Marina se levantou, o celular apertado na mão. Vou à polícia. Tenho provas de tudo. Tais provas? Ele riu, um som sem humor. Você invadiu minha casa, vasculhou meus pertences particulares. Qualquer prova que você tenha é inadmissível. Fruto de crime. Clarice apareceu atrás dele, os cabelos desgrenhados, os olhos brilhando de ódio. Eu sabia que você era um problema, desde o primeiro dia. Vamos resolver isso de forma civilizada, o Dr. Medeiros disse, entrando no escritório e fechando a porta. Clarice o seguiu, bloqueando a saída. Marina, você parece ser uma mulher inteligente. Tem filhos para criar, precisa de dinheiro. Que tal uma proposta? Não quero nada de vocês. 500 mil reais. O advogado disse calmamente. R$500 mil, em dinheiro vivo. Você pega o dinheiro, some desta cidade e nunca mais menciona nada do que viu ou acha que viu. Seus filhos poderão ter uma vida boa. Faculdade particular, carro, casa própria. Marina sentiu náusea. Vocês estão querendo me subornar para eu deixar vocês matarem um homem? Ninguém vai morrer, Clarice disse com desdém. Ele só vai ter os cuidados que precisa numa instituição apropriada. Numa prisão química. Marina cuspiu as palavras. Vocês vão deixá-lo dopado até a morte só para roubar seu dinheiro. O senhor Augusto vale mais que qualquer fortuna. Marina continuou, a voz firme apesar do medo. E eu não vendo minha dignidade. O rosto do Dr. Medeiros se transformou. A máscara de civilidade caiu completamente. Então você escolheu o caminho difícil. Com a cuidadora na delegacia e Clarice e Medeiros sorrindo, parecia game over. Até que aconteceu o impensável. Na manhã seguinte, Marina foi acordada por batidas violentas na porta de sua casa. Eram 6 da manhã. Quando abriu, encontrou 2 policiais com expressões sérias. Marina Silva está presa por roubo qualificado, falsificação de documentos e tentativa de extorsão. O quê? Eu não fiz nada disso. Temos denúncia formal do Dr. Roberto Medeiros, advogado da família Alvarenga. Ele alega que a senhora roubou documentos confidenciais, forjou evidências contra ele e a senhora Clarice Alvarenga e tentou extorquir a família pedindo R$1 milhão para não divulgar mentiras. Marina foi algemada na frente de seus 2 filhos, que choravam desesperados. Seus vizinhos saíram nas janelas para ver a movimentação. A humilhação era completa. Na delegacia, Marina tentou explicar tudo, mas o delegado, um homem de meia idade com expressão cansada, apenas balançou a cabeça. Senhora, o Dr. Medeiros trouxe provas muito convincentes. Temos aqui fotos suas invadindo a residência à noite. Temos testemunhas afirmando que a senhora andava agindo de forma estranha. E temos a palavra de um advogado respeitado contra a palavra de uma cuidadora desempregada há meses antes de conseguir este trabalho. Mas eu tenho provas, fotos dos documentos. Fotos que você roubou invadindo uma propriedade privada, o delegado disse. Isso não é evidência, é crime. Marina foi colocada numa cela fria. Passou a noite lá, deitada num colchão fino que cheirava a mofo, ouvindo o barulho de outras detentas. Chorou até não ter mais lágrimas. Enquanto isso, na mansão dos Alvarenga, Clarice e o Dr. Medeiros celebravam com champanhe. Amanhã internamos o velho, Clarice disse, enchendo 2 taças. Com a cuidadora problemática fora do caminho, não há mais ninguém para atrapalhar. Eu disse que resolveria, o advogado sorriu. Agora bebamos. Ao nosso sucesso. Eles brindaram, sem saber que cada palavra estava sendo gravada, porque naquele exato momento, no hospital onde o Sr. Augusto havia sido transferido para a avaliação na noite anterior, algo extraordinário estava acontecendo. O idoso, longe das drogas que o mantinham sedado, estava acordando. E ele estava furioso. Doutor Paulo Henrique, o médico legista que Marina havia contatado secretamente dias antes, estava terminando de fazer exames completos no Sr. Augusto. Exames de sangue revelaram níveis tóxicos de medicamentos psicotrópicos. Exames neurológicos mostraram que, tirando o envenenamento químico, o cérebro do idoso estava surpreendentemente saudável para sua idade. Sr. Augusto, o médico disse, o senhor está sendo vítima de uma tentativa de assassinato lenta. Mas agora temos todas as provas. Consegue falar?
Consegue me contar o que aconteceu? O idoso, com os olhos finalmente claros depois de meses, começou a falar. Sua voz era fraca, mas cada palavra era lúcida, cada detalhe era preciso. Marina foi libertada 48 horas depois. As acusações contra ela foram retiradas quando o Ministério Público assumiu a investigação. E então veio o convite que mudaria tudo. A senhora Marina Silva está convidada para o jantar de aniversário do senhor Augusto Alvarenga, que celebrará seus 84 anos amanhã, às 20 horas. Marina quase não acreditou quando recebeu o envelope grosso entregue por um mensageiro. Dentro, além do convite formal em papel timbrado, havia um vestido de festa novo, ainda com etiqueta, em seu tamanho exato. Ela chegou à mansão dos Alvarenga na noite seguinte. O salão estava decorado com flores brancas, velas cintilantes, uma mesa enorme preparada para 50 convidados, empresários importantes, políticos, membros da alta sociedade, todos vestidos com suas melhores roupas, bebendo champanhe caríssimo, conversando em voz baixa. Clarice estava lá, deslumbrante num vestido vermelho valentino, os diamantes brilhando em seu pescoço. Ela congelou quando viu Marina entrar. O Dr. Medeiros, de smoking impecável, empalideceu visivelmente. O que ela está fazendo aqui? Clarice sibilou para o advogado. Não sei, mas mantenha a calma, ele sussurrou de volta. Vamos apenas sorrir e ignorar. Ela não pode fazer nada numa festa como esta. Mas o que ninguém sabia é que aquela noite seria o inferno deles. O Sr. Augusto foi anunciado. Todos os convidados se viraram para a escadaria. E lá estava ele, caminhando sozinho, sem apoio, vestindo um smoking impecável. Seus olhos estavam claros, alerta, penetrantes. A transformação era impressionante. Ele desceu as escadas lentamente, com dignidade. Quando chegou ao final, caminhou direto até Marina e a abraçou. Esta mulher, sua voz ecoou pelo salão, me salvou a vida. Um murmúrio percorreu a multidão. Clarice forçou um sorriso, mas seus olhos estavam cheios de pânico. O Dr. Medeiros permaneceu imóvel, calculando sua próxima jogada. Meus queridos amigos, o Sr. Augusto continuou, agradeço a presença de todos vocês nesta noite tão especial. Uma noite onde a verdade finalmente será revelada. Ele fez um sinal para alguém nos fundos. As luzes se apagaram. Uma tela gigante desceu da parede. E então começou a tocar um áudio. A voz de Clarice. Quanto tempo ainda? A voz do Dr. Medeiros. Paciência, minha querida. Mais 2 semanas e ele estará completamente incoerente. O salão ficou em silêncio absoluto. Apenas o áudio continuava, implacável, revelando cada detalhe sórdido do plano. As conversas sobre drogas, sobre internação forçada, sobre divisão da fortuna. Clarice tentou correr para a saída. 2 seguranças bloquearam a porta. Não, o Sr. Augusto disse calmamente. Você vai ficar até o final. Então, a tela acendeu. Fotos dos documentos que Marina havia fotografado apareceram uma por uma. Contratos fraudulentos, e-mails incriminadores, laudos médicos falsos. Isso é mentira, Dr. Medeiros gritou. Documentos forjados. Esta mulher, ele apontou para Marina, invadiu minha casa e falsificou tudo isso. Realmente? Uma voz nova ecoou pelo salão. O Dr. Paulo Henrique surgiu, carregando uma pasta. Sou médico legista e fui chamado para investigar este caso. Análise toxicológica do sangue do Sr. Augusto mostra níveis criminosos de sedativos. Análise grafológica dos documentos confirma que as assinaturas foram forjadas. Ele abriu a pasta. Temos também o depoimento de uma enfermeira do Instituto Mente Serena, que decidiu cooperar com a justiça em troca de imunidade. Uma mulher de uniforme branco subiu ao palco improvisado, tremendo. Meu nome é Vanessa. Trabalho no Instituto há 5 anos. O Dr. Salgado, nosso diretor, mantém pacientes sedados indefinidamente quando familiares pagam por isso. Eu tenho registros, tenho nomes, tenho datas. Clarice desmoronou numa cadeira, o rosto branco como papel. O doutor Medeiros ainda tentou manter a compostura. Vocês não têm nada concreto. Tudo isso pode ser contestado em tribunal. Contestado? O Sr. Augusto riu, um som sem alegria.
Roberto, meu velho amigo, 20 anos de amizade. 20 anos confiando em você com minha vida, meus negócios, meus segredos, e você me traiu da forma mais cruel possível. Augusto, escuta! Não! A voz do idoso trovejou. Você me drogou, me transformou num vegetal. Planejou me trancar numa clínica psiquiátrica para o resto da minha vida, tudo por dinheiro. O Sr. Augusto se virou para Clarice. E você? Casei você com meu filho, dei a você uma vida de luxo, tratei você como filha. Quando meu filho morreu naquele acidente, mantive você na família, cuidei de você. E como você me retribuiu, planejando o meu fim? Lágrimas de raiva e humilhação corriam pelo rosto perfeitamente maquiado de Clarice. Você nunca me respeitou, nunca me viu como parte de verdade desta família. Eu era só a viúva pobre que não saía do seu testamento. Você estava no testamento, o Sr. Augusto disse friamente. Eu havia deixado 5 milhões para você, uma fortuna para qualquer pessoa. Mas você queria tudo. A porta do salão se abriu. Policiais entraram, liderados por um delegado diferente daquele que havia prendido Marina. Doutor, Roberto Medeiros, Clarice Alvarenga, estão presos por tentativa de homicídio qualificado, falsidade ideológica, corrupção, formação de quadrilha e outros crimes que serão formalmente apresentados. Têm direito a permanecer em silêncio. As algemas estalaram nos pulsos de ambos. O som ecoou pelo salão como um sino de justiça. Clarice, sendo arrastada pelos policiais, gritou uma última vez para Marina. Você, uma empregada, você nunca vai ter o que eu tive, nunca vai ser da nossa classe. O Sr. Augusto caminhou até ficar entre Marina e Clarice. Sua voz era firme, final. Ela já é da minha família. E você está fora dela, para sempre. Clarice foi levada, seus gritos ecoando pelo corredor. O Dr. Medeiros foi em silêncio, a cabeça baixa, toda a arrogância evaporada. Os convidados explodiram em conversas sussurradas. Alguns parabenizaram o Sr. Augusto pela coragem. Outros simplesmente se retiraram discretamente, chocados demais para processar o que haviam presenciado. Quando o salão finalmente se esvaziou, restando apenas Marina, o Sr. Augusto e alguns amigos próximos de verdade, o idoso pegou a mão de Marina. Você arriscar tudo por mim, sua segurança, seu emprego, quase perdeu seus filhos. O senhor precisava de ajuda. Marina disse simplesmente. Eu não podia ignorar. Por causa da sua coragem, vou criar uma fundação, o Sr. Augusto anunciou. A Fundação Marina Silva para a Proteção de Idosos, com 50 milhões de reais em dotação inicial. Vamos criar um sistema de fiscalização independente para cuidadores, investigar casos de abuso, treinar profissionais e ajudar famílias. E eu gostaria, ele apertou a mão dela, que você fosse a diretora. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Senhor Augusto, eu não sei o que dizer. Diga sim. Diga que vai aceitar. E diga que vai me chamar de pai a partir de agora, porque vou iniciar os trâmites de adoção. Você e seus filhos serão legalmente minha família. 3 meses depois, o julgamento de Clarice e Dr. Medeiros foi concluído. Ambos foram condenados a 12 anos de prisão. O Instituto Mente Serena foi fechado e seu diretor, Dr. Salgado, pegou 15 anos. Outras 6 famílias vieram a público denunciando esquemas similares. Idosos que haviam sido declarados insanos estavam, na verdade, sendo sistematicamente envenenados por parentes gananciosos. A história de Marina viralizou nas redes sociais. Jornais nacionais cobriram o caso. Programas de televisão a convidaram para entrevistas, mas ela recusou a maioria, preferindo focar no trabalho real. A Fundação Marina Silva abriu suas portas 6 meses após o julgamento. Um prédio moderno de 3 andares no centro da cidade, com equipe de advogados, assistentes sociais, enfermeiros e investigadores particulares. Qualquer pessoa que suspeitasse de abuso contra idosos podia ligar para a linha direta, disponível 24 horas. Em apenas o primeiro mês receberam 220 denúncias. Marina estava em seu escritório numa tarde de sexta-feira, revisando casos, quando o Sr. Augusto entrou sem bater. Ele estava completamente recuperado agora. Caminhava sem bengala. Seus olhos brilhavam com vida. Aos seus 84 anos, parecia ter rejuvenescido uma década. Pai! Marina sorriu ao vê-lo.
Ela ainda se emocionava toda vez que o chamava assim. Não sabia que viria hoje. Vim trazer uma notícia. Ele se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Lembra da construtora? Aquela que eu achava que tinha perdido o controle por causa da Clarice e do Medeiros? Claro. Conseguimos reverter todas as transferências fraudulentas. A empresa voltou completamente para meu nome. E eu decidi algo. Ele fez uma pausa dramática. Vou transferir 40% das ações para você. Pai, não discuta comigo, filha. Você salvou minha vida, salvou minha sanidade, devolveu minha dignidade. 40% é o mínimo que posso fazer. Além disso, ele sorriu. Seus filhos vão precisar herdar algo quando nós não estivermos mais aqui. Marina se levantou e abraçou o pai adotivo. Obrigada por tudo, por me dar uma família de verdade. Obrigada a você, ele respondeu, a voz embargada. Por me ensinar que família não é sangue, é caráter, é lealdade, é amor. Naquela noite, Marina voltou para sua casa nova. Não mais o apartamento apertado de 2 quartos na periferia, mas uma casa confortável de 3 andares que o Sr. Augusto havia insistido em comprar para ela. Seus 2 filhos, Pedro de 10 anos e Ana de 7, estavam fazendo lição de casa na mesa de jantar. Mãe, Pedro correu até ela. A professora disse que você vai dar uma palestra na escola semana que vem. É verdade, Marina sorriu. Vou falar sobre respeito aos idosos e como identificar sinais de abuso. Você é uma heroína, mãe, Ana disse, abraçando sua cintura. Marina sentiu os olhos marearem. Heroína. Ela nunca havia se visto assim. Era apenas uma mulher que havia feito o que era certo. Mas talvez fosse exatamente isso que heroísmo significava. Ela olhou pela janela da sala. Lá fora, a cidade se estendia sob o céu estrelado. Em algum lugar dessa cidade, outros idosos estavam sendo abusados, negligenciados, roubados por aqueles que deveriam protegê-los. Mas agora havia alguém lutando por eles. Havia a fundação. Havia esperança. No mês seguinte, a Fundação Marina Silva recebeu um reconhecimento nacional do Ministério da Saúde. No evento de premiação, Marina subiu ao palco vestindo um terno azul simples, mas elegante. Centenas de pessoas aplaudiram. Entre elas estava o Sr. Augusto, na primeira fileira, aplaudindo de pé, com lágrimas de orgulho nos olhos. Quando comecei a trabalhar como cuidadora, Marina disse ao microfone, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Eu só queria pagar minhas contas, colocar comida na mesa dos meus filhos, mas o Sr. Augusto me ensinou algo fundamental. Nosso trabalho não é apenas sobre dar remédios ou trocar fraldas. É sobre dignidade. É sobre reconhecer que cada idoso foi jovem um dia. Teve sonhos, trabalhou, construiu famílias, contribuiu para a sociedade. Eles merecem respeito. Sempre. O aplauso foi ensurdecedor. Nos bastidores, uma jornalista a abordou. Marina, o que você diria para outras cuidadoras que estão passando por situações difíceis, que veem algo errado, mas têm medo de denunciar? Marina pensou cuidadosamente antes de responder. Eu diria, você não está sozinha. Denunciar é assustador. Você pode perder seu emprego, pode sofrer retaliação. Mas existe algo mais importante que seu medo. A vida de um ser humano. E no final, ela sorriu, a verdade sempre prevalece. Sempre. Enquanto isso, numa penitenciária feminina a 300 quilômetros dali, Clarice estava deitada em sua cama de beliche, encarando o teto rachado. Ela havia perdido tudo. A mansão, as joias, os vestidos de grife, os amigos da alta sociedade que desapareceram no segundo em que foi presa. Seu Instagram, que tinha 200 mil seguidores, foi deletado. Suas fotos em jatos particulares, festas em iates, jantares em restaurantes estrelados, tudo apagado da internet. A ironia não escapava dela. Ela havia perseguido uma fortuna que já estava parcialmente garantida. 5 milhões de reais. Uma quantia que a maioria das pessoas nunca veria na vida. Mas sua ganância, sua arrogância, sua necessidade de ter tudo, a havia destruído. Na cela ao lado, separado por uma parede de concreto numa ala diferente da mesma penitenciária, o Dr. Roberto Medeiros também refletia sobre suas escolhas. Ele havia sido um advogado brilhante, formado pela melhor universidade do país.
Tinha construído uma carreira respeitável. Ganhava bem, era admirado. Mas não foi suficiente. Nunca era suficiente. Ambos haviam subestimado uma mulher de uniforme azul desbotado e tênis gastos. Haviam assumido que alguém pobre, sem educação formal superior, sem conexões, seria fácil de intimidar e controlar. Aquele erro lhes custou tudo. 2 anos se passaram. A Fundação Marina Silva havia expandido para 12 cidades brasileiras. Mais de 3.000 casos de abuso foram investigados. 57 pessoas foram presas. Centenas de idosos foram resgatados de situações de perigo. Marina se tornou uma referência nacional em proteção de idosos. Escreveu um livro chamado A Voz dos Esquecidos, que vendeu 500.000 de cópias. Todo o lucro foi revertido para a fundação. Ela dava palestras em universidades, hospitais, eventos corporativos, mas o que ela mais amava era o trabalho de campo. Uma vez por semana, ela ainda colocava seu uniforme de cuidadora e ia visitar lares de idosos, clínicas, casas de família. Conversava com cuidadores, ouvia suas histórias, orientava, apoiava. Numa dessas visitas, ela conheceu Rosa, uma cuidadora de 52 anos que trabalhava para uma família rica. Rosa estava sendo acusada falsamente de roubo por uma neta que queria assumir o controle da fortuna do avô. Eu não sei o que fazer, Rosa chorou no ombro de Marina. Eles vão me prender. Meu nome vai ficar sujo. Nunca mais vou conseguir trabalho. Marina segurou o rosto de Rosa entre as mãos. Escuta, eu já passei por isso. E vou te ajudar. Você não está sozinha. E ela ajudou. A fundação assumiu o caso. Investigadores descobriram que a neta estava desviando dinheiro da conta do avô há meses. Câmeras de segurança que a família disse estarem quebradas foram recuperadas por técnicos especializados. As imagens mostravam a neta, não Rosa, retirando joias do cofre. Rosa foi inocentada. A neta foi presa. Você salvou minha vida, Rosa disse para Marina no dia em que as acusações foram retiradas. Não, Marina respondeu. Você salvou a si mesma por não desistir. Eu só te dei as ferramentas. No 3º aniversário da fundação, o Sr. Augusto organizou uma festa na mansão. Não uma festa pomposa como aquela noite terrível da revelação, mas algo simples, íntimo. Apenas as pessoas que realmente importavam. Havia cuidadores que a fundação havia ajudado. Idosos que haviam sido resgatados. Familiares gratos. A equipe completa da fundação. E, claro, os filhos de Marina, agora com 13 e 10 anos, correndo pelo jardim e rindo. O Sr. Augusto pediu silêncio e ergueu sua taça de suco de uva. Ele havia parado de beber álcool depois de tudo o que passou. Um brinde, ele disse, sua voz forte apesar dos 87 anos. À Marina, a mulher que provou que coragem não tem a ver com força física ou dinheiro. Tem a ver com fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, mesmo quando é perigoso, mesmo quando parece impossível. Todos ergueram suas taças. À Marina, ecoou pelo jardim. Marina sentiu uma paz profunda. Ela tinha tudo o que sempre quis. Não mansões ou carros de luxo ou roupas de grife, embora agora pudesse ter tudo isso se quisesse. Ela tinha algo mais valioso: propósito, família, dignidade, a certeza de que estava fazendo diferença no mundo. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Marina e o Sr. Augusto ficaram sentados na varanda, olhando as estrelas. Às vezes ainda não acredito que tudo isso aconteceu, Marina disse suavemente. Eu acredito, o Sr. Augusto respondeu, porque vi o seu caráter desde o primeiro dia, quando você pegou minha mão e falou comigo como se eu fosse humano, não apenas um objeto a ser cuidado. Eu estava tão dopado, tão confuso, mas aquele momento de gentileza chegou até mim. Eu vi nos seus olhos que você estava preso, Marina disse, que havia uma pessoa lúcida dentro daquele corpo dopado, gritando por ajuda. E você me ouviu. Ele pegou a mão dela. Filha, você precisa saber algo. Eu mudei meu testamento. Quando eu partir, e não será tão cedo porque pretendo ver meus netos adotivos crescerem, 70% de tudo que tenho vai para você e seus filhos. Os outros 30% vão para a fundação, para garantir que o trabalho continue para sempre. Pai, não discuta. É minha decisão final. Você merece. E mais importante,
Sei que usará esse dinheiro para o bem. Marina não discutiu. Apenas apertou a mão dele e ficaram ali, em silêncio confortável, sob o céu estrelado. E assim, o que começou como um simples emprego de cuidadora transformou-se na história mais improvável de justiça, redenção e família. Marina Silva, a mulher de mochila surrada e tênis gastos, provou que o caráter não tem preço, mas sempre tem recompensa. Que a humildade vence a arrogância. Sempre. Que Deus vê quem cuida dos esquecidos. E que a verdade, mesmo quando demora, nunca falha. A história de Marina e do Sr. Augusto foi transformada em documentário, exibido em canais de televisão, usado em treinamentos de cuidadores por todo o país. Tornou-se símbolo de esperança para milhares de profissionais que trabalham silenciosamente, cuidando dos mais vulneráveis, muitas vezes sem reconhecimento, frequentemente enfrentando desrespeito. E sempre que alguém perguntava a Marina qual foi o momento mais importante de toda aquela jornada, ela dava a mesma resposta. Foi quando escolhi fazer o certo, mesmo sabendo que poderia perder tudo, porque no final, a única coisa que realmente possuímos é nossa integridade. E essa ninguém pode tirar de nós, nunca.